Em verdade, eu te digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderá dizer ao monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para você. Ei, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu lar. Um artigo publicado pela Universidade de Stanford, pesquisadores identificaram eventos onde a fé foi um fator crucial para a sobrevivência de grupos escondidos durante a guerra. Estudos indicam que, em meio ao caos, milhares de pessoas sobreviveram graças às ações extraordinárias de fé e de coragem. Hoje nós vamos falar sobre como uma fé verdadeira pode transformar gerações. Hoje eu quero que você esteja com os ouvidos atentos, porque eu vou explorar uma história impactante, poderosa, aliás, várias histórias desses períodos sombrios da humanidade. Fique firme que você vai entender. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte e estou aqui para compartilhar essa mensagem de fé que com certeza vai transformar a sua vida. Esse é o segundo episódio da série Fé. E neste vídeo nós vamos falar sobre como a fé, mesmo em tempos de adversidade extrema, pode salvar não apenas a sua vida, mas a de gerações inteiras. Nós vamos mergulhar na história de um homem que arriscou tudo que tinha para salvar mais de 1000 vidas. E ao final nós traremos uma reflexão poderosa à luz da santa, eficaz e magnífica palavra de Deus. Nós vivemos em tempos onde muitas pessoas depositam a sua fé no que têm, nos bens materiais, a exemplo, no dinheiro, na fama. Mas a verdade é que sem propósito, todas essas conquistas podem se tornar vazias. Não adianta você ter tudo e sentir que não tem nada. Eu estava vendo outro dia uma entrevista de um jogador de futebol até hoje, Lucas, atacante, atualmente no São Paulo, ele que já jogou em clubes na Europa, ele declarou que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele sentia que não tinha nada. É triste, mas essa é a realidade de muitas pessoas. Nós vemos constantemente casos de pessoas que, apesar de terem fama, elas não conseguem encontrar a verdadeira paz que só Jesus pode dar. A história está cheia de exemplos de pessoas que, mesmo no auge do sucesso, se sentiram perdidas, sem propósito, e infelizmente acabaram dando cabo de suas próprias vidas. A pergunta é: o que realmente preenche o interior? Será que é o que acumulamos? Será que bens acumulados realmente é o sentido da vida? Ou nós conseguimos, mesmo com pouco, encontrar sentido através da fé? Eu quero que você preste muita atenção nesse depoimento desse jogador que acabei de falar, do Lucas, pois ele fala claramente os vazios que ele tinha, as angústias que ele tinha, as manzelas que ele vivia. A gente volta já já. Então, assim, aí eu falei, caramba, vai ter tô no time top, pô, salário legal, sou reconhecido e tal, mas falta alguma coisa. Falta aquele negócio, né? A pessoa pode ter tudo, é aí que você aprende, né? Você pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, que é o que realmente preenche seu coração, não adianta. E tem um buraco ali, né? Tem um buraco, né? E eu tenho certeza que todo mundo já sentiu esse vazio um dia. Por isso que eu te digo, em alto e bom som, você acabou de assistir, nós precisamos de um propósito maior que guie as nossas ações e que realmente dê sentido à nossa vida. Isso me faz lembrar de uma história, preste muita atenção, é muito forte. Ele perdeu toda a sua riqueza. Se você estiver passando por um momento difícil e você não está vendo saída, eu acho que essa história faz sentido para você. Fique vendo. É a história de um homem que teve uma vida transformada e marcou um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Ele era um empresário muito rico, envolvido na indústria e possuía uma quantidade inigualável de bens. Mas em poucos anos, ele se viu sem nada. Talvez você já tenha passado por um momento em que a sua fé foi colocada em xeque. E sim, compartilhe aqui nos comentários como foi essa experiência para você. Eu quero entender e eu quero orar por você. A história desse homem é diferente do que você pode imaginar. Ele trocou todos os seus bens por pessoas. É incrível, né? Isso mesmo. Ele não era um homem conhecido por sua bondade ou caridade. Na verdade,
Ele se afastou da fé, se afastou da palavra de Deus, tornando-se um negociante oportunista, alguém que gostava das coisas boas da vida e se juntou a um partido nazista, presenciando o horror e a brutalidade na Segunda Guerra Mundial. Esse homem poderia ter sido muitas coisas, exceto alguém que se tornaria um ser admirável. Só que a virada de chave foi que num determinado momento da guerra ele percebeu o mal que estava fazendo e ajudando a perpetuar. Sabe o que ele fez quando a ficha caiu? Ele foi movido pela fé. Isso mesmo. Ele decidiu intervir, subornando agentes e utilizando sua fábrica para salvar vidas, mesmo às custas de toda a sua fortuna. Se você disse Oskar Schindler, realmente, você acertou. Ao final, ele conseguiu salvar mais de 1.100 judeus, marcando a história por ter ajudado judeus a sobreviverem durante aquele período tão bruto do Holocausto. Sabe o que me toca? É ver como um homem cheio de falhas e pecados e sujeito às mesmas paixões que nós, ele pôde realizar algo tão grandioso. Ele poderia ter desistido, poderia achar que era loucura o que ele estava fazendo, mas ele foi na contramão dos nazistas. Ele acreditou, ele colocou em ação a estratégia que Deus colocou no coração dele para salvar vidas, mesmo a realidade indo contra, e mesmo podendo ser preso, até mesmo perder a sua vida. Veja o trecho a seguir e reflita sobre o poder da fé em ação. Assista, é muito forte. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Guedes teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa. E não salvei. Eu não salvei. A lista de Schindler fez a história desse nobre homem ser imortalizada. Até hoje, ele é lembrado por muitos sobreviventes que ele ajudou. E se já não bastasse, filhos e filhas que reconheceram a importância dessa atitude de fé e dessa atitude de amor tão nobre realizada por tal homem. Isso me faz lembrar também a história de um homem chamado Obadias, pois Obadias, no momento onde Jezabel e Acabe perseguiam os profetas, ele os escondeu em uma cova e ele os sustentou. Sabe, é possível no meio do caos você ver o sol e a luz brilhar, só depende de você. Como vimos no começo desse vídeo, aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro. A pergunta é, pelo que você tem lutado? Será que você desistiu de você? Eu quero que você reflita que a sua vida e as suas ações podem mudar gerações. A história de Oskar Schindler é um testemunho impressionante de como a fé pode mudar vidas, até mesmo o curso natural e até a história. A Bíblia nos ensina sobre o poder da fé
registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 17, no versículo de número 20, Jesus ele foi bem claro. Ele disse assim, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Esse versículo ele não fala apenas de milagres extraordinários, mas ele fala da força transformadora que a fé pode ter em nossas vidas no cotidiano. A fé, mesmo que ela pareça pequena, ela tem um poder, quando usada por alguém que crê, de mover obstáculos, de enfrentar desafios, de criar possibilidades, de fazer o impossível tornar-se possível. Através da fé, você encontra coragem para fazer o que é certo, como Schindler fez, em meio ao terror do Holocausto. Hebreus 11:1 diz que a Bíblia ela nos orienta sobre a fé, pois a fé é a certeza daquilo que você espera e a prova do que você não vê. A fé é uma convicção profunda nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver ali o resultado imediato. Eu quero encorajar você a agir como Schindler, pois ele teve uma fé proativa. Ele poderia cruzar os braços, mas ele foi instrumento para fazer a diferença. É assim que nós acreditamos, é assim que as nossas ações são guiadas com um propósito, para mudar, para transformar, para que situações impossíveis sejam mudadas. E mais, em Tiago 2,17, nos lembra que a fé sem ação, sem obras, ela é morta. A verdadeira fé não é apenas acreditar, mas também agir conforme você crê. Schindler não apenas acreditou, ele agiu conforme a sua fé. Ele sacrificou sua riqueza, suas defesas pessoais. Sabe por quê? Porque ele queria salvar vidas. Um propósito. Escreva abaixo propósito. Isso, escreva propósito. Da mesma forma, você é chamado para viver essa fé, mas não apenas de uma maneira abstrata, mas com ações concretas que refletem o amor de Deus, a justiça de Deus em um mundo cheio de pavor, de medo, de mimimi. Quando você reflete sobre a vida de Schindler, a palavra de Deus, ela é profundamente injetada no seu interior, avivando a sua fé. Nós não estamos apenas acreditando, nós estamos vivendo, marcando história e agindo com certezas que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Você crê? Então digite amém abaixo. Sabe, que nós possamos agir com fé, usar a nossa fé para fazer o bem, trazer esperança e transformar vidas em meio a esse mundo de fake news. Eu quero orar por você agora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por essa pessoa que tem a sua fé abalada, que está enfrentando um momento difícil. Senhor, eu oro para que o Senhor renove a cada pessoa que tem assistido esse vídeo, que elas possam sentir a Tua presença e a sua fé seja fortalecida, meu Pai, no mais alto nível, que elas possam confiar em Ti além das aparências e que elas possam sobreviver e testemunhar que a fé colocada em ação trouxe resultados inestimáveis. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga, em o nome de Jesus. E amém. Amém. Olha, muito obrigado por assistir até aqui. E se esse vídeo tocou e fez sentido para você, não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se que você que ainda não se inscreveu no nosso canal deve se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E nos ajude a espalhar essa mensagem de fé e de esperança. Lembrando que em breve, a partir do dia 1º de janeiro, nós estaremos iniciando a maior corrente de oração do mundo, às 6 horas da manhã e às 18 horas, ao amanhecer e ao cair da tarde, aqui pelo meu canal,
se prepare, porque será a maior corrente de oração do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar as minhas séries de mensagens pelo Holy. Isso mesmo, Holyflix. Você pode, na descrição do vídeo, baixar o Holyflix, ou se você tem sistema Android, você pode puxar o aplicativo da sua loja de aplicativos, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Até a próxima oportunidade. Até lá.